Teste de microfone. Teste de microfone. Boa noite, bom dia para quem é da noite, bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem é da tarde. Aqui estamos nós de novo, depois de um tempo parado. Hoje, de novo, a gente não vai falar de política. A gente vai falar de sensações, sentimentos, pertencimento e caminhadas. A gente, ao correr da vida, a gente toma atitudes, a gente não toma atitudes, a gente fala coisas e a gente não fala coisas. O bom da vida é justamente isso. É quando tu te enxerga e tu tem o teu livre-arbítrio. E faz as coisas. Quando a gente é jovem, então, a gente faz as coisas que nos dá na telha, porque nunca nada tem consequência na hora, mas às vezes tem consequência depois. Mas a gente escolheu caminhar nessa vida, eu, tu, todos nós que estamos vivos nessa terra, nesse plano hoje, a gente escolheu passar pelas coisas que a gente está passando. Tem uma coisa que o meu preto velho, que é um dos meus guias, sempre diz: Deus nunca dá para nós uma cruz que a gente não possa carregar. Então, a diferença de peso da cruz é quanto a gente aceita ela e quanto a gente se revolta com ela. Quanto mais a gente se revolta, mais pesada é essa cruz. Bom, isso é uma das máximas da nossa vida aqui na Terra. É o quanto a gente aceita a nossa cruz. Mas a gente é humano, né? A gente tem carne, a gente tem desejos, vontades, decepções, tropeços, isso sempre acontece e a gente sempre tem isso. Então, às vezes, a nossa cruz se torna um pouco mais pesada. Essa semana que eu tive um susto tremendo, porque a minha última companheira, que é a minha cadelinha que está por aqui, quase passou, a Norminha. A Norminha é uma cadelinha que eu adotei há mais de quase 10 anos. E ela tá, por causa da raça, tá velhinha e diabetes, não sei o que, e eu achei que ela ia passar. Olha, esse sentimento de finitude que a gente tem, de que a gente vai perder alguém, mesmo que a gente saiba que os bichinhos sempre vão antes da gente. Esse sentimento de finitude faz a gente pensar muito, faz a gente talvez não pensar, mas sentir muito. E agora que ela reagiu, eu fiz uma série de procedimentos veterinários, não sei mais o que. Ela reagiu e passou dessa. Mas essa noite daí eu senti o peso da finitude, o peso de que a gente tá sozinho,
tá? E pelo menos hoje, depois de muito tempo, eu senti falta de um colo. Eu adoro ser solteiro. Adoro ser solteiro. É uma das coisas mais legais que tem é ser solteiro depois de 2 casamentos, quase 3 casamentos praticamente. Mas me senti sozinho hoje. No fato de imaginar perder a Norminha e ver por tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei, tudo que eu já aprontei, e tantas mágoas que eu deixei e tantas mágoas que eu tive. A vida é uma coisa muito legal, é ótima, mas a gente tem que aprender com os percalços. E a gente tem que sempre aprender que as nossas perdas, às vezes, são as nossas escolhas. Eu escolhi ficar sozinho, por isso que eu perdi muita coisa. E às vezes, por essa minha escolha de ficar sozinho, eu tenho me arrependido de algumas coisas. Mas já sabe que eu estou fumando, já sabe que eu não estou tomando, não estou bebendo, tá? Tomando café. Uh, e por essas escolhas, às vezes a gente se sente mal, mas é passageiro, tudo passa. Tem uma ex, uma ex-namorada, quase casada, que ela tem uma tatuagem dizendo tudo passa. Sempre tudo passa. E a gente tem que estar sempre preparado para isso, tá? Vocês que estão me ouvindo devem pensar assim: ah, comigo não acontece, acontece com todo mundo. A gente só tem que aprender a se conformar, porque a nossa passagem aqui nessa terra, tá? A maneira como a gente passa os tropeços, os atropelos e as coisas que isso vai fazer a gente crescer para quando a gente voltar de novo para essa terra ou para outra terra ou para outro planeta, tá? A gente tenha um pouquinho menos que pagar. De qualquer maneira, a gente vai. Olha, nós temos muitas vidas para percorrer ainda até a gente alcançar uma santidade tipo a Madre Teresa ou aqui a nossa santa. Uh, não é fácil. Não é fácil porque a gente é feito de carne, a gente vem para esse corpo, a gente escolhe vir para esse corpo, para nossa família. Bah, como tem gente, eu tenho uma amiga minha que está sempre reclamando da família porque a família não ouve ela. Mas ela escolheu vir para essa família. Ela escolheu viver com esse tipo de gente, pagar ou tá fazendo a família pagar de alguma maneira ou de outra. Foi ela que escolheu. A gente não a gente escolhe onde nascer, a gente escolhe a vida que a gente vai ter e a gente o que nos diferencia é justamente isso, a maneira como a gente encara a vida que a gente tem. Então hoje eu estava me sentindo triste, precisando de um colo, estava carente. E aí me lembrei, puta, mas fui eu que escolhi isso. Eu que escolhi isso, então eu tenho que me conformar. E assim como vocês que estão me ouvindo, também tem que se conformar. Não é uma coisa assim, dizer, ai, tudo que acontece, não sei o quê, é porque eu escolhi. Nem tudo. Às vezes as pessoas, vem pessoas que
que cruzam o nosso caminho e vêm nos fazer mal, ou até vêm nos fazer bem, a gente não enxerga nenhum nem outro. Mas as nossas atitudes, a maneira como a gente escolheu seguir a vida dentro da família, principalmente dentro da família e daqueles mais próximos, a gente que escolheu. E os cruzamentos que acontecem na nossa vida, de pessoas que vêm de longe, vêm, ou mesmo de perto, que a gente acaba se afeiçoando, ou seja sexualmente, seja fraternalmente, seja por afinidade, essas pessoas já viveram contigo em algum momento. Isso a gente sempre tem que pensar quando a gente olha assim, bah, aquela pessoa ali que eu tô, é uma pessoa linda, não sei o quê, tu sente aquela vontade de estar com ela, mas de repente é um ciclo que tu tem que passar com ela de uma outra vida que ficou faltando, tanto para ela quanto para ti. Ou de repente só para ela, porque ela precisa passar esse ciclo contigo. E aí, quando existe a separação, um dos dois se sente livre. É interessante isso, porque são as relações humanas, relações amorosas e as relações entre até dos bichos, até dos bichos, porque eles estão num estágio de espírito ainda em evolução. Então vale para os nossos pets também, porque os nossos pets eles estão conosco também por afinidade, tá? Por afinidade de espírito, apesar de que eles têm uma sensibilidade maior, porque eles não sofreram todas as como diz assim, as tentações da carne. É esquisito isso, é meio, como diz assim, meio clichê, mas é verdade. Porque o espírito, quando encarna, ele sofre as tentações da carne. Tá? E isso é muito normal. Faz parte do nosso crescimento, faz parte de a gente entender todo esse processo que a gente veio para cá justamente para sofrer essas tentações e não cometer os erros da vida anterior. E às vezes a gente comete. Com certeza, às vezes a gente comete. E às vezes a gente não perdoa alguém e vai carregar isso para outra vida. Tu vai voltar com essa pessoa na outra. Tu não perdoou nessa vida, tu não enxergou. Não é perdoar assim, eu te perdoo. Não, é aquela coisa dentro da gente. Hã, então, na próxima vida, tu vai vir com essa pessoa, de uma maneira ou de outra. É interessante isso, é interessante. Eu estou falando isso hoje porque justamente por causa do baque de perder a minha companheira, tá? Já que eu perdi o irmão dela em dezembro e quase perdi ela agora, e eu sei que daqui a um pouco eu vou antes do final do ano eu vou perder ela, mas assim, essa sensação de perda de alguém que está do teu lado todos os dias, o tempo todo, é complicado. A gente sente isso, tá? Mas em suma, tá? Como eu digo, hoje eu tô eu tô meio carente, meio pensando assim nos meus relacionamentos, as merdas que eu fiz, as merdas que fizeram. E estou me sentindo sozinho, e eu acho que isso é normal, vai passar, sempre passa, tudo passa. E, gente, espero que vocês tenham gostado de eu ter me aberto e ensinado não, falado um pouquinho sobre uh, o que acontece. E outra coisa, nunca se esqueçam, isso não é religião, é uma questão
de física, de matemática, a energia é indivisível. Então, e a gente é feito de energia. Nós todos somos feitos de energia. O nosso cérebro trabalha com impulsos elétricos, e isso é energia. Isso é a nossa alma, entre aspas, o nosso espírito, entre aspas. Mas é a nossa consciência, e a consciência não se perde. Tá? Ela vem para uma matéria e ela sai da matéria e fica se lembrando de todas as matérias por qual ela passou. É energia. A energia nasce na pedra e vai evoluindo, evoluindo e evoluindo. Isso não é religião, isso é ciência. Vocês têm que pensar sempre nisso. Tá? Eu tenho minha fé, vocês devem ter a sua fé, tá? Em entidades, em Deus, no Cordeiro, sabe? Nos xamânicos. Não interessa qual é a religião que tu tem. No pastor, não interessa qual é a religião que tu tem. Interessa é que fisicamente e matematicamente nós somos unos. E vamos continuar assim por energia, trocando a energia, viajando de uma matéria para outra, de uma matéria para outra, de uma matéria para outra. Numa coisa, a Bíblia tem a razão de dizer que a gente é eterno. Literalmente, nós somos eternos. Literalmente, nós somos eternos. A gente vem para essa matéria e esquece todas as outras, mas quando sai, lembra tudo. Então, literalmente, a energia, e nós, como seres de energia, a gente é eterno. Espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho hoje, tocar um pouquinho vocês em algumas coisas. E não esqueçam de curtir o vídeo, tocar o sininho, porque daí quando eu fizer outro vídeo vai aparecer. Muito obrigado pelos que me assistiram. Pode comentar o que quiserem dentro dos vídeos, podem questionar, podem discordar de mim, tá? Podem me fazer hater comigo também, não tem problema, tá? Uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo. E não esqueça do sininho, de clicar no gostei e uma boa semana para vocês.